Olá, muito bom dia. E eu quero lembrar você que por tantas vezes nós nos sentimos pequenos, fragilizados, com um desejo de desistência nos nossos corações em função das circunstâncias quais nós somos submetidos. E é sobre isso que eu quero falar no devocional desta manhã. Eu quero usar como base um texto lá do livro de Jó, o livro mais antigo das Escrituras, conforme os estudiosos dizem. Capítulo 8, versículo 7 do livro de Jó está escrito assim: o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Veja bem o que Bildade, um dos amigos de Jó, falava aqui para ele. Jó é uma das histórias de longe mais tristes e mais trágicas de toda a Escritura. Quando nós olhamos para toda a sua perda e a acusação que os seus amigos trouxeram sobre a sua vida, Bildade aqui, embora tivesse um fundo de verdade, um princípio realmente do Senhor estabelecido através dessa fala dele, na verdade ele estava confrontando Jó, falando que tudo aquilo que ele estava vivendo, passando, as perdas que ele estava sofrendo, era fruto das escolhas que ele havia tomado ao longo da sua vida e era somente uma punição. E de forma a motivá-lo, mesmo que estivesse entristecendo ele nos versículos anteriores, ele lembra a Jó aqui que, assim como Salomão outrora também disse, que o final das coisas é melhor do que o começo. E eu preciso lembrar nós nessa manhã. Por tantas vezes nós passamos por situações, dores e angústias que parecem ser intermináveis. Da mesma forma como Jó sofreu, tantas e tantas outras pessoas sofreram ao longo de toda a história da Terra, toda a história bíblica também da mesma forma. E eu quero lembrar você aqui que tanto as piores dores das nossas vidas, as maiores tristezas que nós vivemos, elas são transitórias, assim como também os maiores e melhores sorrisos e gargalhadas e momentos de provisão e alegria e tudo mais, eles também são passageiros. A verdade é que a nossa vida aqui, ela é formada de vários atos, de várias estações, e essas estações, juntando todas elas, formam o contexto geral das nossas vidas. Por isso que nós não podemos e não devemos nos limitar a uma única situação ou estação, seja de dor, sofrimento ou de máxima alegria, porque certamente esta estação, tanto uma quanto a outra, ela passará, e nós precisamos sempre aprender a absorver aquilo que de alguma forma existe como aprendizado da parte do Senhor, tanto numa situação positiva quanto negativa, para que nós saiamos dessa situação ainda mais fortes, firmes e fortalecidos, e principalmente com a nossa fé mais afiada. Jó, sem dúvida alguma, estava sofrendo nesse bloco aqui, nesses textos do 5 ao 7, quase que todo o livro dos 40 e tantos capítulos de Jó, existe muita dor, sofrimento, vontade de desistir, e essa foi a história de Jó narrada aqui, mesmo que embora fosse num contexto de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que aconteceu tudo isso na vida de Jó, até que o Senhor ele começasse, ou melhor, voltasse a restituí-lo. Mas o cerne, a tônica dessa mensagem nesta manhã é lembrar para minha e para a sua vida que tudo aquilo que passa por nós é passageiro, e melhor será o fim das coisas do que o começo. Bildade falava que o primeiro estado de Jó parecia pequeno, fragilizado, fraco, toda essa vontade, desejo de desistir, mas se nós comparássemos com o último estado da vida dele, ele veria essa grandeza que assim estaria estabelecida. E Deus trabalha dessa forma, meus irmãos. Toda vez que nós passamos por uma prova, por uma tribulação, nós precisamos reter sim os aprendizados, mas temos a certeza, a convicção nos nossos corações que o final das coisas, se nós estivermos permanecidos no Senhor, será infinitamente melhor, maior, mais poderoso do que qualquer um dos nossos pensamentos ou cognição poderia planejar ou arquitetar. Guarde essa mensagem no seu coração e eu encerro aqui falando, ou melhor, convidando você a não desistir. Se você está passando por um momento difícil hoje, nesse dia de hoje, na sua vida, lembre-se que essa dor, essa tempestade, esse gigante, ele cairá sobre a sua vida e no final de todas as coisas você verá que valeu a pena permanecer na presença do Senhor. Jó sofreu, chorou, esperneou, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele compreendeu que era de alguma forma o Senhor Deus trazendo algum tipo de ensinamento, porque Jó era um homem íntegro, reto diante das coisas do Senhor, e por isso ele se manteve assim até o final da sua vida. E chegando no final, Deus o recompensou através da sua fidelidade, distribuindo o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido, como bens, animais e tudo mais, e a sua família também foi reestabelecida. Então, pense nisso, guarde essa verdade no seu coração e que você se mova através desta palavra. Se você nunca passou por uma situação dessa, guarde ela no seu coração, porque certamente no momento em que você for passar por uma situação dessa, você precisa estar com essa verdade firmada no seu coração. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua infinita graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Certamente não somos dignos, não somos merecedores de nada daquilo que vivemos. Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra, fomos ilustrados através da história de Jó, que
Os começos não definem o final das nossas vidas. E que essa verdade esteja viva nos nossos corações, Pai. Talvez alguns dos meus irmãos estejam vivendo isso hoje, que o Senhor possa visitá-los e trazer essa certeza, essa convicção nos seus corações. E da mesma forma, se eles ainda não passaram, se eles vão passar isso futuramente, que o Senhor possa fazer com que essa verdade crie raízes no seu coração e assim, quando for necessário, eles possam acessar e possam descansar no Senhor, que faz infinitamente mais do que pensamos, planejamos ou até do que imaginamos o que seria melhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e não esqueça, por favor, o final das coisas é sempre melhor que o começo. Não despreze os pequenos começos. Deus abençoe a sua vida.